Incêndios no interior de São Paulo deixam cidades em alerta. Alexandre de Moraes intima Elon Musk e ameaça suspender a rede social X no Brasil. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Gustavo Gobi. Curta, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as atualizações. Esse é o Livrescast. Gobi, você recebeu sua box Livres esse mês? Recebi, rapaz. Chegou na minha casa, bonitinho, até porque o Livres não manda pelos Correios, né? Então chega no dia que tem que chegar, né? Não tem esse problema aí da nossa querida estatal brasileira. Chegou, muito bonito. E fiquei sabendo que no próximo mês, agora em setembro, é temático do Melchior, né? José Guilherme Melchior, um dos maiores pensadores do liberalismo brasileiro no século XX, vai ser o tema de uma curadoria especial com direito a desconto exclusivo para associados livres. Pois é, quem garantir aí, quem for associado avançado do Livres, né, e vai receber aí a Box Livres todos os meses em sua casa, vai ter esse kit especial do Melchior e esse descontão aí que a E-Realizações deixou pra gente, 40% de desconto em obras do Melchior. Mas claro, você só vai ter o desconto se você for um associado avançado e receber a Box Livres na sua casa. Vale a pena, hein? Digo logo que se você tá a fim de adquirir os livros da Biblioteca Melchior republicados pela editora E-Realizações, é muito mais barato se tornar um associado Livres antes de fazer a sua compra para estar abastecido de pensamento liberal de alta qualidade na sua casa. Não se esqueça de entrar no nosso site eusolivres.org/participe para se tornar um associado Livres e nos ajudar a construir um Brasil onde o lugar de cada um na sociedade seja mais resultado das próprias escolhas do que da loteria da vida. É isso aí. Vamos falar das nossas pautas de hoje? Vamos lá, mano. Vamos começar falando de incêndios. 48 municípios do estado de São Paulo entraram em estado de alerta no último final de semana após incêndios tomarem conta da vegetação local. Gobi, você sabe que eu fui em Brasília essa semana. Sim, que é muito seco também. Chegando lá, meu amigo, na descida do avião, você não via o céu, você via fumaça. Caraca, chegou em Brasília, então. Impressionante. Ao sair do avião, eu me senti no meio de uma festa junina. Sabe naquele dia que acende fogueira? Ainda bem que você falou festa junina e não show do Rapa, né? Mas enfim, foi uma referência melhor. Você acende fogueiras. É que enfim, poderia ser no meio da Avenida Paulista, num domingo especial, o da Marcha da Maconha, mas não. É só mudança climática mesmo. Eu me senti em meio à mudança climática. Você sabe que o tempo seco de Brasília já faz um efeito, enfim, na garganta, no nariz, o olho meio ardido. Uhum. Com a fumaça, foi um negócio, meu amigo, eu nunca tinha visto isso fora do São João de Caruaru ou Campina Grande, que tá ali tomado por fumaça de fogueira. Um negócio assustador. E resultado das mudanças climáticas, né? Pois é, a gente tem aí o comentário do nosso líder livre, Zélio Seco, que é diretor técnico da Falco Ambiental, sobre essa questão. Vamos ouvir e assistir aí o insert dele. Olá, pessoal do Livres. Passando aqui para contribuir com o debate acerca dos focos de incêndio espalhados por boa parte do território nacional no momento. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio Seco, sou líder Livres no estado do Rio, tenho doutorado em Ciências Ambientais, sou graduado em Gestão Pública e vou dar aqui minha parcelinha de contribuição no debate. Para início de conversa, precisamos considerar que estamos, de fato, atravessando uma época do ano de seca, onde já espera-se naturalmente, devido ao padrão histórico, que hajam mais focos de incêndio, maior probabilidade de situações como essa. Entretanto, nós estamos vivendo um cenário de mudanças climáticas, onde o clima está mais seco, a estiagem mais severa, as temperaturas mais altas e, consequentemente, os impactos e o alcance desses incêndios está cada vez maior. Na própria Amazônia, onde a gente tem ali um histórico sazonal de períodos de maior queima, de desmatamento ilegal da floresta, infelizmente, ainda assim não era comum ver Manaus tomada de fumaça como a gente vem vendo vários dias ao longo dos últimos tempos. No Pantanal, era comum, inclusive com focos de incêndio naturais típicos do bioma, que ocorressem situações como essa, mas em menor escala.
Porém, diante do baixo nível dos rios e corpos d'água, da seca extrema que o Pantanal atravessa, vive no momento, os incêndios estão tomando proporções maiores, estão se alastrando cada vez mais rápido. E agora o caos que a gente está observando no interior de São Paulo, mas esse tem um fator adicional, que é a irresponsabilidade, que é a atitude criminosa de pessoas que estão ateando fogo próximo a canaviais, o que facilita a colheita do bagaço de cana depois, o que é um comportamento, infelizmente, típico da região, cultural, histórico, e que já passou a ser ilegal, passou a ser crime ambiental, já tem muitos anos, segundo a lei. Porém, o primeiro passo para que a gente possa se tornar cada vez mais um país, seja por meio do país, federação, estado ou prefeituras municipais, um país mais preparado para atravessar situações como essa, é que a gente tenha gestores públicos e lideranças políticas que reconhecem a realidade. Elas não podem negar a realidade do cenário de mudanças climáticas que o Brasil e o mundo enfrentam hoje. Segundo ponto, precisamos nos basear na boa técnica, aquela velha história de tomada de decisões baseadas em evidências que a ciência provê, que a boa técnica provê. E diante disso, a gente precisa utilizar ferramentas de monitoramento preventivo com base em tecnologia para a gente saber quais são as regiões que estão mais suscetíveis à ocorrência desses incêndios descontrolados. É possível saber com base em dados ambientais. Precisa de investimento e inteligência nesse sentido. Também precisamos ter bases operacionais espalhadas territorialmente nessas regiões para que tenha uma articulação, uma intercomunicação entre bombeiros, defesa civil e o Centro de Monitoramento Integrado. Isso sim faz com que a resposta seja mais rápida e, consequentemente, possamos ter ações preventivas que não permitam o escalonamento desses incêndios, perda de vegetação nativa, perda de biodiversidade e perda de qualidade de vida para a população. Nosso líder livre Zélio Seco trazendo sua importante e valiosa contribuição para esse debate que precisa ser técnico, né, Gobi? Eu senti ao longo dos últimos anos, em parte em resposta a um negacionismo das mudanças climáticas que a gente não pode negar, que existe, mas que não é monopólio da extrema-direita, como alguns tentam vender, a gente viu uma infantilização, na minha visão, da narrativa a respeito da questão ambiental. Como se tudo pudesse ser resumido numa historinha, numa fábula de crianças, como se de um lado você tem o lobo mau queimador da floresta, do outro lado você tem a Chapeuzinho Vermelho que deseja viver integrada com a natureza, e tudo fosse uma questão de bem contra o mal, de certos contra errados, reduzindo o debate. E aí você tem o ícone da luta ambiental no Brasil, que é a ministra Marina Silva, no comando das políticas públicas. Então, em tese, a Chapeuzinho Vermelho assumiu o ministério. Você que é Chapeuzinho Vermelho, né? Mas você não tem uma mudança efetiva na realidade. E aí você desmoraliza, muitas vezes, a pauta ambiental. Porque o que não falta agora é o pessoal que queria passar a boiada, dizendo, olha aí a situação. Culpa do Lula. Mas, pô, é interessante, esse debate, como o debate sobre quase tudo no Brasil, caiu na polarização. Então, de um lado, é culpa do Lula, cadê a classe artística que não se pronuncia agora com a questão das queimadas, como se pronunciava durante o governo Bolsonaro. E do outro lado, você também tem o pessoal falando que é tudo culpa do agronegócio, que só visa o lucro e que vai destruir o meio ambiente com esse propósito, só visando dinheiro. Enfim, como tudo no mundo, nem é preto, nem é branco, existem muito mais tons de cinza aí nessa questão, que é uma questão realmente, como o Hélio trouxe, de desafio técnico, de você ter inteligência e implementação de políticas públicas para prevenir não só a questão das mudanças climáticas mesmo, adaptar melhor as cidades para a questão das mudanças climáticas, como também de combate ao crime, porque o que a gente sabe que a principal suspeita dessas queimadas é que elas tenham sido provocadas por ação humana, né? Ao menos 6 pessoas foram presas sob suspeita de ter iniciado incêndios em vegetações no interior de São Paulo, e essas prisões ocorreram em 3 cidades do interior: Porto Feliz, São José do Rio Preto e Batatais. Então, assim, é uma combinação de 2 fatores que aí realmente exige que o Estado tenha políticas de prevenção. E a gente sabe muito bem que o Estado brasileiro, ele, grande parte das vezes, ele só aparece quando o problema já é realidade, quando o mal já aconteceu. Então, eu acho que aí a gente
existe uma parcela de culpa, sim, acho que do governo federal, mas é uma culpa compartilhada também com governos estaduais, prefeituras, porque no fim das contas também estamos falando de combate à criminalidade. Ou seja, nem Leonardo DiCaprio, nem o Rei do Gado. Né? Não, a culpa não vem desses personagens. A gente precisa tratar o tema como adultos. E no fim das contas, um ponto que a gente precisa ter em vista de forma essencial é que é preciso fazer investimento em inteligência, em infraestrutura, em capacidade de monitoramento, em capacidade de ter equipes territorialmente próximas dos principais pontos de risco para incêndio, justamente como explicou o Hélio, para que a capacidade de resposta do poder público seja mais rápida, mais efetiva, para evitar que o problema se espalhe, se amplie e gere um foco ainda maior de incêndio. E para isso, a gente precisa ter espaço orçamentário para fazer esses investimentos necessários. E para ter espaço orçamentário, a gente tem que levar a sério as contas públicas, tem que fazer conta, não pode achar que cai do céu, não pode esperar a chuva em tempos de mudança climática, né? Como se Deus fosse resolver se a gente simplesmente gastar todo o orçamento público, que é enorme, com folha de pagamento e aposentadoria. Como se não houvessem questões públicas, questões no que no jargão econômico é chamado de externalidades negativas, ou seja, efeitos que geram dano às outras pessoas em função de uma propriedade que não tomou as providências necessárias para evitar esses danos. Em outras palavras, o que estamos falando, se alguém não cuida adequadamente de um terreno, ele pega fogo, a fumaça vai intoxicar a saúde de outras pessoas, tem um problema de propriedade aí. E digo mais, tem um problema de produtividade econômica. O governo de São Paulo até publicou uma estimativa, Gobi, de que o prejuízo ao agronegócio paulista pode bater na casa de R$1 bilhão em danos causados pelos efeitos do incêndio e da fumaça sobre a produção agrícola. Ou seja, quem também coloca a culpa no agronegócio não consegue entender que, na verdade, o agronegócio é um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas, porque se você muda todo o regime de chuva, se você gera danos à produção, à plantação, através de fogo e fumaça, você acaba causando prejuízo enorme, inclusive do ponto de vista econômico, para além das questões de saúde, de quem é intoxicado, de quem... Eu vi até um relato de uma pessoa que sofreu queimaduras, em função, estava passando na estrada, e aí veio uma espécie de redemoinho de fogo saindo da plantação à beira da estrada, e pegou o carro, e as pessoas tiveram que sair do carro, saíram correndo, e o cara, nesse processo, acabou deixando o chinelo no meio do caminho e foi andando pelo meio do fogo, correndo, obviamente. Quando saiu e chegou no lugar seguro, o pé estava todo queimado, o cara foi internado no hospital. Ou seja, a gente está falando de problemas que geram danos à propriedade e à liberdade dos outros. E nesse contexto, o Estado precisa atuar gerando políticas públicas que sejam efetivas e eficientes em diminuir esses danos. É um assunto muito grave, é um assunto tipicamente de Estado, porque a gente está falando dessa regulação de um dano que é causado aos outros e, portanto, estamos falando, no fim das contas, de defesa da propriedade humana, né? Pois é. E assim, quando os liberais são chatos e falam que a gente precisa ter o orçamento equilibrado, né, do governo, é justamente para que sobe dinheiro para esse tipo de políticas públicas, né? Menos privilégios para a classe política, para o judiciário, e mais dinheiro focado no que precisa. Ter um Estado focado no que realmente é importante para a população, e a gente sabe que as mudanças climáticas, enfim, todo ano, agora dá para dizer que todo semestre a gente tem algum episódio relacionado a mudanças climáticas que afetam negativamente a vida das pessoas. Então, assim, o cerco está se fechando. Ou o Estado brasileiro vai tomar medidas claras, ou a gente vai ser refém dessas mudanças. E a gente não pode deixar que isso aconteça. E eu acho que vale destacar que o Brasil tem o potencial de ser líder global de uma transição
de modelo econômico para uma economia verde integrada ao meio ambiente. Nós temos muito espaço, muito potencial para, uma vez conseguindo fazer com que a floresta de pé valha mais do que desmatada, para fazer com que os biomas sejam preservados, nós temos um potencial econômico muito grande de liderar essa pauta no mundo. Para isso, a gente precisa de menos lacração de rede social, de menos infantilização, de menos oposições infundadas, como quem acha que agronegócio é inimigo do meio ambiente, e mais técnica, mais debate sério com avaliação de resultado nas políticas públicas para tratar com seriedade os temas que são urgentes para o nosso país. Pois é, mano, mas você estava em Brasília, por lá não tem incêndio, mas parece que a coisa tá pegando fogo, né? Pois é, rapaz. Alexandre de Moraes intimou Elon Musk, o Elão da massa. Grande empresário aí, dono da rede social X, antiga Twitter, foi intimado pelo Alexandre de Moraes, e se ele não apontar um representante legal da rede social no Brasil em 24 horas, a rede vai ser suspensa, vai sair do ar. Inclusive, no momento que você está ouvindo ou assistindo esse Livrescast, saindo aí na sexta ao meio-dia, como sempre, é capaz do X já estar bloqueado. Vamos então, acompanhar esses desdobramentos. A qualquer momento a rede social pode ser bloqueada, como, aliás, já foram bloqueados os recursos financeiros da Starlink, que é outra empresa de Elon Musk que opera no Brasil, que é provedora de sinal de internet via satélite e que, inclusive, presta um importantíssimo serviço para comunidades ermas do nosso Brasil. Nós estamos falando de lugares onde a infraestrutura é muito precária e onde é possível ter conectividade graças à tecnologia proporcionada pelo Starlink, né? Estamos falando de comunidades no meio da Amazônia, na região norte, estamos falando... Você sabe que eu tenho um cunhado que metade do tempo ele mora num veleiro, porque ele consegue fazer home office no veleiro. Veleiro office. Graças a Starlink. Olha só. Então, assim, a gente está falando de uma tecnologia que ajuda muitas pessoas em todo o Brasil e que, bem, é uma loucura que a gente veja as coisas chegarem nesse nível. O Alexandre de Moraes bloqueou os recursos da Starlink para pagar possíveis multas referentes justamente à falta de representantes legais do X no Brasil. E aí o Elon Musk, do jeito que ele foi para a sua conta no X, chamar o Alexandre de Moraes de tirano, ditador e dizer que Lula é seu cachorrinho. Né? Lembrando que a empresa já tinha anunciado no dia 17 de agosto, não muito tempo atrás, que ia encerrar as operações no Brasil no sentido de não ter mais escritório aqui no país. É uma situação muito complicada, porque... O mundo tá de cabeça para baixo, né? Eu acho que assim, a questão o ponto fundamental aqui, na questão Alexandre de Moraes e Elon Musk, é entender que não existe bastião da liberdade nesse caso. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele faz o que faz, em teoria, porque há uma lei a ser seguida. O Marco Civil da Internet determina que todas as empresas desse ramo tenham ao menos um representante legal no Brasil para que possa responder ao sistema judiciário, o que está tudo bem. Porém, do outro lado, a Constituição veda a censura. Então, se o Alexandre de Moraes ameaça tirar o X do ar, tira o X do ar, é uma ameaça clara à liberdade de expressão dos milhões de brasileiros que usam a rede social. Então, assim, no fundo, a gente está falando sobre uma briga entre duas pessoas muito poderosas, as quais você, nobre cidadão, não precisa ser uma cheerleader, né? Uma líder de torcida de nenhum dos dois. Você não precisa achar que o Alexandre de Moraes é o defensor supremo da democracia no Brasil e que ele pode fazer de tudo para atingir esse objetivo. Até porque
esta premissa é incompatível com o Estado democrático de direito e com o espírito da democracia liberal. Democracia tem esses poderes e tudo mais, né? Não se concentra numa pessoa só, muito menos num poder só, antes que fosse. E o Elon Musk também tem os seus interesses econômicos e políticos. É bom apontar isso, porque o Elon Musk, nos Estados Unidos, é um grande defensor do Donald Trump. Ele, inclusive o Donald Trump, chegou a dizer que poderia colocar o Elon Musk como secretário de Estado se vencesse as eleições americanas. Então, o Elon Musk tem um posicionamento político muito claro. E ele usa o poder econômico dele para levar os ventos da política para o lado que ele quer também. Então, essa briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk também é uma briga política. De um lado, você tem o Moraes querendo colocar o STF como o guardião da democracia desde pelo menos 2022, quando ele presidiu o TSE. E você tem também o Elon Musk querendo, né, alimentar também essa narrativa, porque quanto mais ações o Alexandre de Moraes toma contra o Elon Musk e a rede social X, também é munição, né, também é narrativa para o lado político do Elon Musk de dizer que sim, a liberdade de expressão está sendo cerceada, sim, existe censura no Brasil. Então, assim, gente, você não precisa achar que nenhum dos dois é bastião da liberdade. Os dois têm seus interesses, os dois têm motivos, mas os dois também têm... Ou seja, não tem lado bom e lado ruim. É isso que a eu tô querendo legitimidade e a loucura de todos os lados dessa história. Sim. Em resumo, é muito triste que a gente veja o Brasil com uma profunda incapacidade institucional para lidar com pessoas que desafiam o sistema, entre muitas aspas. Porque, primeiro, vale lembrar, do ponto de vista prático, o Brasil, ao tomar uma atitude de bloquear o ex-Twitter, o X, no Brasil, né, no país, vai estar se juntando a um grupo de países como Rússia, China, Irã, Turcomenistão, Mianmar, né? Só pessoal, a democracias assim, ó, top. Muita liberdade em todos eles. Ou seja, não faz qualquer sentido achar que este é um caminho de defesa da democracia e da liberdade de expressão. Só existe liberdade de expressão garantida em democracias liberais. E o caminho para a preservação da democracia é por meio do império da lei e não do voluntarismo excessivo do judiciário. Pois é. E assim, como a gente sabe bem, esse tipo de atitude de decisão na intimação do Alexandre de Moraes vai contra a Constituição. A gente já tem vários juristas dizendo, inclusive li hoje no Estadão a avaliação de vários juristas dizendo que a intimação ela é atípica e ilegal. Então, assim, gente, não é questão de narrativa bolsonarista, porque muita gente vai tentar imprimir isso. Muita gente vai dizer que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é totalmente correto, porque do outro lado está o bolsonarismo e nós precisamos enfrentá-los porque é uma ameaça à democracia. Mas não se cumpre a lei rasgando a lei, entendeu? Então tem que obedecer à risca, até para não abrir brecha, não permitir que narrativas sejam criadas em cima disso. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz é dar muita munição para o bolsonarismo no fim das contas. Então, se o seu objetivo em apoiar absolutamente tudo que o Alexandre de Moraes faz for enfraquecer o bolsonarismo, você está fazendo o contrário. Você só está alimentando o bolsonarismo. Então, assim, seguir a lei eu acho que é a melhor coisa que deve acontecer para todo mundo. Para a justiça ser feita, mas também para a gente não permitir que algo que é uma questão legal seja transformado em um circo político. E nessas horas, Gob, quando as paixões são acirradas, quando os afetos ficam à flor da pele, eu acho que é muito importante que a gente tenha a capacidade de dar um passo atrás e relembrar que países prósperos são feitos de instituições sólidas. Instituições sólidas são aquelas que têm coerência de valores, que seguem procedimentos,
que não atuam de forma episódica conforme o interesse ou o gosto do ser humano que ocupa um determinado posto em um determinado instante. A tradição da liberdade se deu com a construção das democracias liberais, que são marcadas pela substituição do chamado Império dos Homens, onde a vontade de alguém que ocupa um lugar de autoridade se sobressaía em relação aos demais, pelo Império da Lei, onde a lei é aplicada a todos de forma igual, onde a justiça, para isso, precisa ser cega, onde os procedimentos precisam ser seguidos com separação e independência entre os poderes, ou seja, onde o legislativo cria a lei e a regra e o judiciário cumpre, e não sai inovando e criando interpretações heterodoxas e jeitinhos para dar conta de fazer com que a vontade de alguém seja cumprida. O que nós precisamos é que a lei seja o império, né? Que a lei, com estabilidade nas instituições, seja a regra. Então, se uma empresa está descumprindo uma determinação legal, importante do Marco Civil da Internet, de que precisa ter um representante no país, a forma das instituições lidarem com esse problema precisa ser por meio institucional, pelas regras que estão previstas dentro da própria lei. Não pode ser inventando modos alternativos de convocação por meio da própria rede que você ameaça banir, né? Pois é. E assim, a censura, ela deve nunca ser cogitada, né? Eu acho que isso aí é um ponto comum entre todos os liberais. Censura deve ser vista como uma última instância e que não... Temos que fazer de tudo para não chegar nessa última instância, porque a gente está falando de uma coisa muito cara para os liberais, que é a liberdade de expressão, né? Um possível bloqueio, suspensão do X no Brasil seria brutal se ainda não aconteceu no momento que vocês estão assistindo e ouvindo a esse episódio aqui. O X ele não é uma plataforma tão popular no Brasil, mas a forma em que o algoritmo do X funciona, ela consegue ser uma rede social mais dinâmica e mais instantânea do que outras mais populares, como, por exemplo, o Facebook e o Instagram. Você ainda tem a possibilidade no X de ter uma linha do tempo, um feed linear, de forma cronológica. E isso ajuda muito no famoso hard news, né? Eu, jornalista humano também, a notícia assim que ela sai, a informação assim que ela chega na rede, se você tá no X, você muito provavelmente vai ver antes todos os seus amigos que não estão, porque a coisa lá acontece na hora. Os portais de notícia publicam na hora e você consegue conferir isso instantaneamente. Então, assim, não é só pela questão dos milhões de afetados que uma suspensão do X poderia trazer. Mas também o próprio jornalismo, eu acho que sofre com isso. Eu acho que dentro do meio jornalístico, talvez seja assim, a rede social mais popular. Eu acho que os jornalistas conseguem ter acesso mais fácil, mais rápido a informações, conseguem filtrar de maneira mais objetiva para poder levar essas informações para outras redes, enfim. Então, assim, é algo que é extremamente prejudicial, não só para a liberdade de opinião das pessoas, mas para como a gente vê o fluxo de informação na internet no Brasil. Eu acho que isso é muito grave, assim, você chegar num ponto de suspender a rede, de tirar a rede do ar, de mandar um ofício para a Anatel para ela mandar, né, o IP não conectar mais, só conseguir usar com VPN, você vai matar a rede social e você vai tirar um importante recurso que a população e jornalistas têm de compartilhamento e acesso à informação. Sabia que dá para dizer que o Livres como existe hoje não existiria se não fossem as conexões humanas geradas por meio do Twitter? Não, o Twitter é uma rede... Bom, eu já conheci gente que depois engatei relacionamento por conta do Twitter. Eu conheci pessoalmente uma tal de Helena Landau. Pô, gente boa, gente que boa. Por acaso, assim como o Magno também a conheceu por meio... assim, não... Claro que todos nós já sabíamos quem era a Helena, porque tem enormes serviços prestados ao país, mas a conexão direta, né, de conversar com ela
começou por meio do Twitter. E ela que se tornou uma das nossas cofundadoras como associação civil, criadora, articuladora principal da construção do nosso conselho acadêmico, que hoje é uma base muito importante para todo o trabalho que a gente constrói aqui no Livres para gerar mais escolhas para quem mais precisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o grau de conexões humanas que as mídias sociais geraram, que era algo muito celebrado no início das mídias sociais, parece que foi ignorado e esquecido pelas pessoas que agora se preocupam com alguns dos efeitos colaterais negativos causados pela dinâmica de algoritmos, de bolhas, de ódios, que a gente sabe que também existem nas redes sociais. Mas o ponto é, a gente passou, de certa forma, a naturalizar os ganhos, como se eles sempre tivessem estado aí, para focar exclusivamente nos defeitos. E isso é algo muito grave, porque a gente perde de vista o valor que as redes sociais geram para a vida moderna. O século XXI é o século da tecnologia da informação, da instantaneidade, de todas essas dinâmicas sociais que têm se transformado pelas redes sociais. É claro que existem problemas nas redes, que a gente precisa aprender a lidar com eles. Mas essa atitude de achar que tá dando problema demais, vamos proibir isso de existir, é como a famosa petição dos fabricantes de vela contra o surgimento da luz elétrica, para citar um ensaio famoso de Frédéric Bastiat. Se você que estiver nos ouvindo não conhece, ele é um liberal do século XIX, francês, que escrevia sobre como o surgimento da tecnologia gerava em alguns o medo do futuro, mas não é possível deter a eletricidade, né? Você não pode achar que, meu Deus, o que será dos empregos dos fabricantes de vela agora que existe a lâmpada? No fundo, a dinâmica é a mesma, ou seja, a sociedade mudou, nós precisamos aceitar que a tecnologia impacta a nossa vida, e é claro que pode haver nesse processo efeitos colaterais negativos, como o desemprego dos fabricantes de vela, eventualmente existiu. Mas olha o número de outros ganhos que a sociedade teve com a eletricidade. Da mesma forma, hoje, nós temos efeitos colaterais negativos das redes sociais. E como sociedade, nós precisamos olhar para isso como adultos e encontrar estratégias efetivas para dirimir esses danos. Mas nós não podemos fazer com que esses danos nos seguem para as grandes virtudes e os valores gerados pela tecnologia. Precisamos dar um jeito de encontrar formas mais inteligentes de lidar com todas essas questões de forma institucional e não tentando tapar o sol com a peneira. Pois é, e assim, acho que muita gente acaba levando muito para o lado pessoal, né? Eu gosto ou não do Alexandre de Moraes, eu gosto ou não do Elon Musk, e a gente tem que deixar a paixão um pouco de lado para analisar o que de fato está acontecendo, o que está sendo aplicado, como isso está sendo feito. E assim, longe de mim aqui ser fã do Elon Musk, acho que as contribuições dele no sentido empresarial são muito maiores em outras vias do que a rede social X. Acho que a SpaceX, por exemplo, faz um bem muito maior para a humanidade do que o Twitter. Tá salvando astronautas agora. Enfim, não é essa questão, não é sobre o ímpeto empresarial do Elon Musk, a história dele. A gente tem que analisar como uma pessoa que é dona de uma plataforma, entendeu? E assim, do mesmo jeito que ele precisa seguir a lei, o Alexandre de Moraes também precisa estar ali dentro da Constituição para poder fazer com que a lei seja aplicada da forma correta. Então, assim, vamos deixar as paixões de lado. Eu acho que, claro, a liberdade de expressão é algo muito valioso. Acho que é um problema grande hoje nas redes sociais. A gente tem os algoritmos cada vez mais enviesados, se é que a gente pode dizer assim. Mas é aquilo, gente. Se você não gosta de uma rede social, é só você levantar do computador e fazer outra coisa. Ela não vai atrás de você. Fica tranquilo, tá? Então, assim, eu não gosto do X. Pô, legal, não cria uma conta lá. Apaga a sua conta, vai pra outra rede. Vai pro parque, correr, jogar um futebol, entendeu? Mas se tudo que você não gosta, você vai pedir para que seja bloqueado, seja suspenso,
para quem gosta, não possa mais usufruir, aí já é um pensamento autoritário de estar colocando a sua vontade na frente da vontade do outro. Eu era muito mais fã do X quando chamava Twitter, quando o Elon Musk não é o dono, mas nem por causa disso eu deixei o Twitter. Até gostaria de deixar, vai ser melhor para minha saúde mental, mas não deixei. E assim, completamente contra o banimento de uma plataforma como essa no Brasil. Mas aí, mano, o que a gente vai fazer? A gente vai para aquela outra rede social lá, que é o Threads, vamos pro Threads. O Threads não pegou muito, né? Não pegou. Teve aquele tal de, eu não vou falar o nome da rede, mas é KOO, né? KOO. Também teve um pessoal migrando pra essa rede. Muita gente abriu o cu, né? Muita gente abriu conta no cu, mas infelizmente a rede também foi descontinuada no Brasil, então não dá mais pra migrar pra lá. Enfim, gente, a novela continua e o que é importante deixar claro é uma briga entre dois entes e essa briga começou a prejudicar você, usuário, você que quer ter a sua liberdade de expressão. Então você não precisa escolher um lado, tenta sempre analisar do modo técnico do que está acontecendo, como isso afeta você, e sabendo que não existe nenhum bastião da liberdade, nenhum salvador da pátria, nenhum guardião da democracia, da liberdade de expressão. É nós por nós mesmos. São os poderosos se atacando e a gente tentando resguardar a nossa liberdade por aqui. E vamos lembrar, só para finalizar, que a liberdade de expressão é base do sistema democrático e da liberdade política, porque é através da livre troca de ideias que nós podemos mudar as coisas. Pois é. Que nós podemos, inclusive, entender que estamos errados eventualmente. Então, de alguma forma, diminuir a liberdade de expressão é também diminuir a liberdade política e, com isso, enfraquecer a democracia. Pois é. O seu tio não vai deixar de ser bolsonarista se você bloquear o WhatsApp dele. Esse é o ponto aqui. Então, troca uma ideia, né? Abre o espaço aí para novas ideias, que aí você consegue mudar a opinião de alguém e a gente criar um ambiente mais livre para todo mundo. É nesse espírito de tentar mudar ideias e criar um ambiente mais livre para todo mundo que o Livres esteve em Brasília esta semana. Vamos para as atividades aí do Livres na semana. Tivemos um evento do Livres na Câmara dos Deputados com a temática de como incluir os mais pobres no orçamento. Essa grande promessa do Lula que não se concretizou e aparentemente também não vai, mas nós como sociedade civil precisamos apontar os caminhos, né? E mostrar como que ali, ó, na ponta do lápis, com os recursos que o governo brasileiro tem, com os subsídios que ele provê, né, para grandes empresários, com os privilégios que existem para o judiciário, como que a gente pode inverter a lógica e fazer com que esses recursos cheguem a quem mais precisa. Então, nesse evento realizado na última terça-feira, a gente teve esse painel com a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. A quem, aliás, nós devemos agradecer por ter presidido a sessão da audiência pública e também por ter sido a responsável pela reserva do plenário 14 para nós, por meio da Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento Público. Pois é, tivemos também os economistas Pedro Nery e o Sérgio Firpo, que é do Ministério de Planejamento e Orçamento. Então, basicamente, eles abriram as contas públicas para a gente entender para onde que está indo o dinheiro que você paga todo mês, todo dia, via impostos. Então, deu para a gente entender, deu para entender muito bem quanto desse dinheiro está indo para os mais ricos, né? 48% do orçamento acaba indo diretamente para os 20% dos domicílios mais ricos do país. Então é um Robin Hood às avessas. Ele tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E o nosso objetivo aqui, como liberais, é fazer com que o Estado justamente inverta essa lógica. Os recursos têm que ir para quem mais precisa. O Estado tem que suprir as demandas de quem mais precisa dele e de quem consegue andar com as próprias pernas não precisa dele. Eu quero também destacar que a gente acabou tendo também a participação especial do Wesley Oliveira, economista, na verdade cientista político, que compõe
a equipe do secretário Sérgio Firpo. Eles têm feito um importante trabalho na Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento. A gente precisa, nesse sentido, valorizar o bom trabalho e as boas ações e fazer a nossa parte para disseminar a importância do avanço de iniciativas que façam a avaliação da política pública e a revisão do orçamento para valorizar as boas políticas públicas e descontinuar as políticas públicas ineficientes, para que esta conscientização pressione, inclusive, o presidente Lula a apoiar de verdade o trabalho daqueles integrantes do seu governo que estão fazendo atividades na direção correta, de valorização do dinheiro do pagador de impostos para geração de políticas públicas eficientes. Eu estive lá em Brasília, o plenário ficou lotado, então agradecer a todo mundo que esteve lá no nosso evento, agradecer a vários líderes livres que estiveram presentes, entre eles o Daniel Angotti, que também trabalha no escritório de representação do governo de Minas Gerais, lá em Brasília, o querido LGM, Nana, Cachen, que estiveram por lá, o João Albuquerque também esteve lá, o Edmar, que faz um grande trabalho, o Murilo Medeiros, que trabalha no Senado, o Leonardo Regazzini, conselheiro benemérito do Livres, que trabalha lá no Congresso também, João Vitor Albuquerque, acho que eu já mencionei, enfim, um grande time, muitos associados, vários líderes estiveram presentes, além de alunos lá do IBMEC que se fizeram presentes, inclusive fazendo perguntas aos painelistas. Muito legal. Muito obrigado pela presença de todos, é sempre muito revigorante. Além disso, nessa visita em Brasília... Que tem uma coisa importante para falar. Se você não esteve presente, você pode conferir na íntegra o seminário completo, tá, gente? A gente vai deixar o link aqui na descrição, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. Você pode clicar e ir direto no canal da Câmara dos Deputados, onde tem lá o painel completo para você conferir todos os dados que foram apresentados, todo o debate que aconteceu. Vale muito a pena para poder entender esse cenário dos gastos públicos no Brasil e como que a gente consegue, de fato, incluir os mais pobres no orçamento. Agora vamos falar de chopp, mano. Só dizer que este painel é parte de um trabalho mais amplo que o Livres tem feito a respeito do Spener Review e que nós publicamos no nosso site esta última semana, estudos livres sobre este tema, estudos que também foram entregues em mãos ao João Vilaverde, secretário de articulação do Ministério do Planejamento, que nos recebeu de forma muito atenciosa lá no Ministério do Planejamento. Então, nossos agradecimentos a ele também. Esperamos que os estudos contribuam para o avanço do trabalho. E um abraço também para o Diogo Coelho, diplomata, que esteve aqui na semana passada na Casa Livres, trabalha no Ministério do Planejamento, também nos recebeu por lá. E esses estudos você pode conferir em eusoulivres.org/publicacóis, né? Publicações sem acentos aí, sem cedilha. Mas falar de chopp, mano. Chopp eu fico mais feliz falando de chopp. Sem imposto. E sem imposto. Nem se fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Tivemos o chopp sem imposto de Caruaru. Onde que fica melhor chopp sem imposto? No Nordeste, né? No Nordeste. Não vou falar Pernambuco, que esse aqui já é bairrista, né? Vai ficar se achando um pouquinho. Você não pode dar moral pra pernambucano, essa que é a verdade. Quem fez o maior chopp sem imposto do Brasil? Nosso querido líder livres Jefferson Tepo, lá de Caruaru, promoveu pelo 6º ano consecutivo o chopp sem imposto de Caruaru. Contou com centenas de pessoas. Eu sou doido pra ir nesse chopp sem imposto, felizmente, né? Estamos aqui na luta, mas olha, foi muito legal. Por acaso pernambucano, né? Por acaso. Por acaso. Detalhe, eu vou falar nordestino, vamos engrandecer toda a região, é importante. Mas enfim, foi um evento realizado em parceria com o grupo Caruaru Livre, né? Livres em parceria com o Caruaru Livre. Foi muito legal, né? A gente teve um feedback muito bom aí do Jefferson Tepo. E ele já tá preparando a 7ª edição. Diz que não para não, porque teve chopp sendo vendido a R$3,99. É o sonho da minha vida. É um belo protesto contra o maior IVA do mundo. Pô, é verdade. Tá chegando aí o maior IVA do mundo, a gente já tá se preparando. Mas enfim, além do chopp, né, é importante que é um evento mais descontraído, mas que serve para conscientizar as pessoas sobre a alta carga tributária que existe hoje no Brasil. Então, assim, não é só diversão, não é só folia, também tem um fundo de conscientização
Muito importante. E as pautas se articulam, porque para cortar imposto, a gente precisa antes cortar gasto, senão é você que paga a conta via inflação ou dívida. Pois é, que ó, mais show, líderes livres. Se quer fazer show sem imposto aqui em São Paulo, me chama. E se você deseja fazer iniciativas como essa, seja um associado Livres para aprender diretamente com líderes como Jefferson Tepp, que já tem experiência nessa pauta. 6 anos de experiência, hein? Haja chopp, graças a Deus. É isso, né, mano? Muito bom. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais hora do chopp, né? Hã? Hora do chopp. Hora do chopp. É, bom, tá saindo na sexta esse episódio, né? Depende da hora que o pessoal tá ouvindo ou assistindo aí. Mas enfim, pessoal, vamos ficando por aqui em mais uma edição do Livrescast. É bom lembrar, se você curtiu esse papo, chegou até aqui, tá no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo, ativa o sininho para ficar sempre atualizado. E se você tá ouvindo a gente nos agregadores, se inscreva no novo feed também. É verdade, estamos com um feed novo. A gente também está publicando não só o Livrescast, mas também todos os Livres Entrevista em áudio nesse novo feed, em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, onde você imaginar, o feed novo do Livres está lá, só pesquisar Livres que você vai achar. Se você está ouvindo o Livrescast por um desses agregadores, não esquece de deixar uma avaliação, gente. Todo agregador de podcast desse tem lá um sistema de estrelinhas que você pode dar, nota que você pode dar pro podcast. Vai lá, deixa a nota 5 pra gente, ajuda a gente a cada episódio tá chegando em mais e mais pessoas, beleza? É isso aí. Se você estiver vendo no YouTube, entra lá no agregador de podcast, avalia bem. Avalia também. Vamos lá, vamos fazer o Livrescast aí chegar para mais gente, a gente espalhar a liberdade por todo o Brasil. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Livrescast. Tchau, tchau.